Pessoal, hoje nossa aula de língua portuguesa, vejamos aqui dia 16, quarta-feira, narrativa ficcional, né, mini conto. Descubra o que é um mini conto lendo a questão 3 da página 21. Depois, leia o mini conto O Sapo Moderno, da página 22 e 23. E o terceiro passo, responder as questões da página 23 a 25 e depois A e B da número 8 da página 26, tá bom? Vamos lá então. Nossa língua portuguesa aí, né? Já vamos adentrar, iniciar, né? A, a segunda a segunda parte da nossa apostila, né? Que é o quinto capítulo ou a quinta unidade, tá bom? Pequena, grande história. Veja que tem bastante, né, alunos com vários livros de contos de fadas, de histórias do professor. Vocês já ouviram falar sobre mini conto? O próprio nome diz, conto, né, uma história mini, pequena. Então é um texto curto e conciso, ou seja, resumido, né? E a escolha das palavras ajuda aí o leitor a preencher as lacunas, né? As ideias através da imaginação, por meio da imaginação, o que também possibilita diferentes interpretações. Então nós vamos ver aqui O Sapo Moderno, esse mini conto, uma adaptação para os tempos atuais de Marciano Vasques. Certo sapo declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. Arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing e ainda gravaria um CD só com rock and roll e country. No shopping, percorreu os corredores sem ser notado. Entrou no cinema e até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas, né, atrapalhou e ele desistiu. Saiu do cinema. Com tantas atrações nas vitrines, quem repararia no sapo? Deixou o shopping desolado, ou seja, triste, e desceu as ladeiras da cidade. Uma menina brincava no parquinho de um condomínio sem saber que era observada pelo curioso anfíbio, ou seja, o sapo. Olá, disse o sapo dengosamente. Quem é você? Perguntou a pequena. Um sapo? A garota gargalhou. Sei, sapo falante, mas um truque de algum amigo. Engana-se, minha jovem. Não há truque. Sou um príncipe enfeitiçado. A menina zombou tanto que ele se afastou. Então, a tiara dela escapuliu e caiu na valeta. Diante de seu pranto, ou seja, do choro, o sapo voltou. Minha tiara caiu no esgoto. Como pegarei? Tenho nojo. Eu apanho. Basta prometer que acreditará que sou um príncipe encantado. Como acontece quando não se tem saída, a menina prometeu. Tão logo o sapo lhe devolveu a tiara. Ela agradeceu e foi lavá-la. Ele a seguiu. Então, acredita que sou um príncipe? Ora, sapo, não seja bobo. Príncipe sapo, só em contos de fadas. E já sou bem crescidinha, percebeu? Pois saiba, retrucou o sapo, que o era uma vez é para sempre. Basta acreditar. Voltarei ao brejo, quem sabe lá encontro uma sapa que acredite em mim. Assim, ele desistiu da modernidade e ao brejo retornou. Então, pessoal, esse daí é o conto, né, o mini conto Sapo Moderno, né? Aqui nós temos as informações, ó, as referências, tá? Opa! Queria só destacar essa parte aqui, mas é meio difícil, hein? Então aqui nós temos a informação. Lembrando, como já expliquei em exercícios anteriores, até quando era aquelas coletâneas, né?
que primeiro vem o sobrenome da pessoa e depois vem o nome. Então, o nome não é Vasquez e o sobrenome Marciano, não. É Marciano Vasquez, ok? O Sapo Moderno, Folha São Paulo, 8 de julho de 2006, Mini Contos, Folhinha, página 7. Então, aqui nós temos toda a informação. O autor, o título da obra, onde que essa obra foi publicada, a data, o estilo da obra, né? No caso aqui, esse folhinha aqui é o caderno que pertence à Folha de São Paulo, tá? E a página 7. Inclusive a folhinha eu acho que até não existe mais, né? Nós acho que já vimos isso. Se não foi nessa apostila, foi na coletânea. Nós vimos isso, que não existe mais a folhinha, né? Ela foi erradicada, né? Acabou. Uma pena. Então vamos lá as questões. Número 2. Sobre o enredo da história, responda oralmente. É lógico que vocês não vão responder oralmente, porque a gente não está em sala de aula, né? Estamos estudo remoto. Então vocês já vão direto às respostas, já vão escrever aí, tá? Mas isso não quer dizer que é papum, não. Vocês vão pensar, se precisar vão retornar o texto para responder. Letra A. Quem se declarou um príncipe encantado? Letra B. Onde ele resolveu ir morar? C. Quais as atitudes ele tomaria para ser um sapo moderno? D. O que o sapo foi fazer no shopping? E. Quem o sapo ficou observando quando saiu do shopping? F. A menina acreditou que ele era um sapo? G. Por que a menina achou que o sapo era um truque de algum amigo? H. Qual foi a reação da menina quando ele disse que era um sapo enfeitiçado? I. Quando a tiara da menina caiu na valeta, qual foi sua reação? E o que o sapo fez? J. O que a menina prometeu ao sapo? K. Ela cumpriu o que prometeu? Isso aí vocês vão responder. Gente, só uma coisa aqui, interrompendo a linha de raciocínio de vocês, né? Tipo assim, o sapo, gente, se eu visse um sapo falando e o sapo falasse que era um príncipe encantado ou uma sapa, né, um sapo fêmea falando que era uma princesa encantada, eu acho que eu acreditaria. Porque eu nunca vi sapo falar. Se tá falando é porque deve ser verdade, né? Isso que eu penso, tá? Vamos lá. 3. Observe a referência do texto e localize os dados a seguir. Então aqui nós temos a referência que eu já comentei com vocês lá em cima. Eu queria... Aí, consegui, gente. Olha, eu ainda posso até mudar de cor, ó. Ih, não dá pra ler. Dá pra ler. E eu quero tirar isso. Como que eu tiro? Ah, tá. Legal, né? Dá pra marcar o texto aqui. Então aqui são as referências, tá? Então, qual é o nome do jornal e a data de publicação? Tranquilinho. 4. Sobre o texto. O sapo moderno, assinale X na resposta correta. A que gênero pertence a narrativa? Gênero, narrativa. Pessoal, gênero é tipo e narrativa é o texto. Então, esse texto aí, que tipo de texto é esse? É uma fábula? É uma notícia? É uma lenda ou é um mini conto? Vocês vão marcar o X na resposta correta. Letra B. Qual a finalidade desse gênero? Para que esse texto foi escrito? Para dar uma informação? Para registrar um acontecimento? Ou para despertar a curiosidade do leitor? Letra C. Qual é o tema central desse texto? Ambição? Medo? Insegurança? Ou desconfiança? Número 5. Sobre a estrutura do texto, faça o que se pede. Letra A. Volte ao texto e numere os parágrafos. Depois escreva em quantos parágrafos ele está organizado. Pessoal, vocês vão voltar ao texto aqui e vão ver, ó. Vocês podem escrever na própria apostila. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Lembrando que parágrafo não é linha, vocês sabem. Linha é isso aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Parágrafo é o conjunto de linhas, onde tem um ponto final, né? Começou em um determinado... Começou ali, né, o início e terminou ponto final. Aí a próxima linha já é o próximo parágrafo, tá? Então o conjunto de linhas aí forma o parágrafo, ok? Vocês sabem disso. Letra B. Contorne cada parte dessa narrativa de acordo com a legenda. Então, de vermelho, vocês vão marcar a introdução. Onde na legenda que é a introdução? A introdução é o começo da história. Vocês podem riscar de vermelho o redor aí, dizendo
né? Onde que está a introdução. De azul, vocês vão marcar o desenvolvimento, que é o desenrolar da história. E o verde, vocês vão marcar a conclusão, tá? O final da história. Pessoal, lembrando que a introdução é aqui, ó, do certo até moderno. Tchum. Não, não, introdução é mais, pessoal. Introdução não é só o primeiro parágrafo, não. A conclusão é aqui, ó. Voltarei ao Brecht, bababá, tchum, tchum. Não, também não. Conclusão, a parte final, não é só o último parágrafo, não. Vejo que a história é bem grandinha, o tanto é que ocupa 2 páginas. Na verdade, 1,5 página, vamos dizer, tá? Então, preste atenção, tá? Para não fazer errado, não. Letra C. Desenhe e escreva quem são os personagens dessa história. Então, vocês vão escrever aqui e desenhá-los. Letra C. Letra C. É porque eu estou falando da letra C aqui. Número 6. Complete a frase escolhendo uma das palavras que estão entre parênteses. Então, vocês vão completar. Olha só, por exemplo. A história é narrada sob o ponto de vista de um narrador personagem ou um narrador observador. Não sei o que é isso não. Calma que eu vou explicar. Eu tenho até preparei um textinho aqui, uma parte, ó, tipos de narrador. Narrador personagem é em primeira pessoa. Primeira pessoa, como assim? Primeira pessoa é eu, entendeu? Eu ou nós. Primeira pessoa do singular, eu, e segunda pessoa e primeira pessoa do plural, nós. Então a história começa como se estivesse assim, ó. Vamos dizer, deixa eu voltar aqui pro livro. Cadê? Vamos dizer assim: fui ao mercado, comprei 2 lápis, uma borracha, depois caminhei até a quadra, lá encontrei João e Maria, nós fomos, nós iremos à praia sábado e sei lá o que. Então tá contando, né? É o narrador, personagem, ele tá fazendo parte ali da história, tá? Ele faz parte da história. Então por isso que é na primeira pessoa. Eu tô contando a história e eu tô contando falando de mim mesmo ali, ou do que eu observei ali, mas eu tô participando, entendeu? Eu narrador personagem, eu participo dessa história. Então não tem como, eu tô contando uma coisa que eu fiz, ou que nós fizemos, entendeu? Peguei o carro ontem e fui lá em Itaoca levar Tibérios, né? É um exemplo, junto com meu primo. No passeio foi muito bom, nós gostamos das aventuras, depois paramos para lanchar. Então eu estou contando a história, eu sou o narrador, eu conto, e eu sou o personagem, porque eu também faço parte dessa história. Já o narrador observador, ele é em terceira pessoa. Como assim? A terceira pessoa do singular, ele. Do plural, eles. Ele ou ela, eles ou elas, né? É a terceira pessoa. Então ele está contando o que vê, ele está só observando, ele não faz parte da história, né? Vamos dizer assim, como que eu vou contar disso daqui? Ó, tem um exemplo aqui, ó. Em seguida, os homens caíram na gargalhada ao ver o garoto enfurecido empunhando a espada, que mais parecia um brinquedo. Então vocês perceberam? Tá contando a história ali, mas ele tá de fora, ele não faz parte dessa história. É igual vocês contarem assim: nossa, você viu a aula do tio Charles? Ele fez isso, isso, isso e isso, gravou e depois ainda mostrou a Kira, lembra? Nossa, a cachorra dele é muito legal. Ela apronta muito, coitado dele. No meio das aulas ela começa a latir. Então, viu? Tá contando a história, você tá contando a história, mas não faz parte dela. É o narrador observador. É como se você estivesse vendo acontecer a cena, mas você não está dentro da cena, não está dentro da história. Então, entendendo isso daí, vocês vão... O que vocês acham que essa história é? Ela é narrada sob o ponto de vista de um narrador personagem ou narrador observador? Veja como começa a história, ó. Certo sapo declarou-se príncipe cantado. Quem declarou-se o príncipe cantado? Ele, o sapo. Entendeu? Então, aqui, quem está contando isso daqui? Certo sapo declarou. É o próprio sapo que está contando ou alguém que está falando dessa história? Entendeu? Aí vocês vão responder aí. A letra B, o personagem central dessa história é um sapo, uma menina. E aí, o que é?
Letra C. O sapo moderno é uma narrativa escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa? Lembrando, primeira pessoa, né, do singular eu, do plural nós. Então tá escrito o quê? Em primeira pessoa ou terceira pessoa, que é ele ou eles? Ele, ela, eles ou elas? E aí? Como que tá escrito aí? Leia o texto aí que vocês vão perceber, tá? A história se passa na cidade ou no brejo? O conflito gerador dessa história se deve ao fato do sapo ter se declarado um sapo enfeitiçado ou um sapo falante. Letra F. O conflito foi resolvido quando o sapo resolveu ficar na cidade, desistir da modernidade e voltar para o brejo. E aí? Número 7. Leia a seguinte fato sobre o texto, o sapo moderno, e indique de acordo com a legenda em que momento, né, que eles acontecem. E no início da história, então toda vez que vocês perceberem aqui dessas alternativas que é o começo da história, vocês vão marcar, vão escrever I dentro do parênteses, M no meio da história e F no final da história. Por exemplo, a tiara da menina caiu em uma valeta. Isso foi no início, no meio ou no fim? Ah, isso foi no meio da história. Vocês vão colocar um M aqui. E foi mesmo, tá, gente? O sapo resolveu deixar o brejo viver na cidade. Isso foi no início, no meio ou no fim? Ah, isso foi no início da história. Então vocês vão colocar um I aqui. Também foi, tá? E por aí vocês vão fazer, né? Vão marcar aqui as alternativas. E o número 8, né? Para reler o título do texto que aparece entre parênteses. Sapo Moderno, uma adaptação para os tempos atuais. Marciano Vasques. Letra A. Você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre sua resposta. Vocês podem pesquisar na internet também, tá? Letra B. Um mini conto. O Sapo Moderno foi adaptado de um conto de fadas. Você sabe qual é o nome desse conto? Escreva. Tá bom? Então vocês vão pesquisar aí. Tranquilíssimo. Essa atividade de português ficou um pouquinho grande, né? Até o vídeo aqui, né? Mas tá tranquilo. Não é nada demais, hein? Nada assim. Vou descabelar. Não. Façam com calma e com atenção, tá bom? Bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.